Olá, eu sou a Juliana Domingues e esse é o OnConecta, o podcast da área de oncologia da Eurofarma. Sejam todos muito bem-vindos. Neste mês, o movimento Abra-se e Abrace essa Causa vai falar sobre o Outubro Rosa, que é uma campanha mundial de conscientização com foco na prevenção, diagnóstico precoce e apoio ao tratamento do câncer de mama. E para tratar desse assunto, conversar aqui com a gente, a doutora Fabiana Macchidice. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Doutora Fabiana é médica mastologista, professora, palestrante, mentora e chefe do Centro de Referência da Mama do AC Camargo Cancer Center. Se você não segue a doutora aí nas redes sociais, comece a seguir, porque com empatia e proximidade, ela compartilha sua rotina com seguidores e pacientes, trazendo reflexões otimistas e informações de qualidade sobre prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama. É isso? É isso. E por falar em Outubro Rosa, que é um mês de conscientização, o que significa esse mês para você como médica e como mulher? Ai, Ju, são tantos significados, né? Acho que, primeiro que é óbvio que o câncer de mama não pode ser foco e não pode ter atenção só no mês de outubro. Câncer de mama é uma doença muito frequente nas mulheres. 1 em cada 8 mulheres podem ter o diagnóstico de câncer de mama, quando a gente fala de forma global. Essas mulheres não são só pacientes, elas são mães, são esposas, são filhas, são profissionais. Então, nós temos aí nesse tema câncer de mama muitas coisas englobadas. Então, é claro que quando a gente toma uma decisão de trabalhar em um determinado mês, todas as ações, todos os temas sobre câncer de mama, é o mês que a gente acaba elegendo para falar um pouco mais sobre a relevância que o tema tem no ano todo. Então, acredito que é sempre muito importante. Eu tenho brincado que o meu mês de outubro cada vez mais tem começado em agosto ou setembro e tem estendido para novembro ou dezembro, porque na prática é isso que eu desejaria, que fosse um tema relevante e importante ao longo de todo o ano. Legal. E a doutora trabalha em um centro de referência em câncer, né, de mama que atende tanto os pacientes do setor privado, né, convênios, quanto os pacientes do SUS. É isso. E para sua experiência, né, na sua experiência, quais são as principais diferenças que você observa lá nessa jornada dos pacientes do SUS e da rede privada em relação ao diagnóstico e tratamento do câncer de mama? O AC Camargo hoje, ele tem mudado para um modelo basicamente quase que total de operadoras de saúde ou privado. Mas nós temos um histórico muito grande dentro desse apoio a pacientes de SUS. E tem sido feita uma mudança, né? Uma mudança comportamental, uma mudança de cultura da instituição, porque o atendimento 1 a 1 já não tem sido mais tão a prioridade dentro dessa paciente do SUS, né, dentro dessa questão de paciente do SUS, mas nós temos cada vez tido mais a oportunidade de trabalhar em grandes frentes junto ao Ministério da Saúde, junto a questões relacionadas à melhoria de protocolos, atendimentos para Brasil. Mas acho que na prática eu trato principalmente acho que através de redes sociais e de ações do terceiro setor. Então eu tenho uma ONG e eu faço parte também de outra ONG, que é assim, a minha ONG é uma ONG que trabalha pacientes, quer seja SUS, quer seja convênio. Faço parte do comitê científico da Oncoguia, da FEMAMA. Então, eu trabalho muito com esse terceiro setor, então eu conheço, mesmo que eu não tenha um atendimento de pacientes de SUS, eu conheço muito a realidade de inúmeras pacientes por conta dessa ação do terceiro setor. E o que você acha que poderia ser feito para aproximar essa agilidade do diagnóstico precoce nesses dois sistemas, público e privado? Eu acho que a grande diferença entre sistema público e privado exatamente está na dificuldade que nós temos nesse Brasil tão grande de acessar em todos os lugares da mesma forma
os pacientes, né? Então, as pacientes. Então, a gente tem lugares onde uma rede de atendimento consegue fazer mamografia super fácil, consegue ter mais agilidade para biópsia, consegue chegar numa rede de atendimento especializado. Mas a gente tem setores, por exemplo, no norte, por exemplo, onde para uma paciente chegar para um atendimento, ela pode demorar 3 dias para chegar, então horas para chegar. Então, são muitos Brasis. Então, uma das formas de você melhorar esse sistema é ter um olhar regional para todas as dificuldades encontradas e todas as facilidades encontradas em cada região. Então, por isso, quando a gente fala de Brasil, é muito difícil, né, essa ação. Mas eu acredito que trabalhando, por exemplo, políticas públicas, conversando com cada grupo que é responsável por um setor específico dentro de uma regional, de um estado ou de uma região, que conheça, que tenha coisas semelhantes, né? Então, aqui a dificuldade maior é o acesso à mamografia. Não, nesse outro lugar a maior dificuldade são as biópsias. E fazendo parcerias público-privadas e conhecendo quais são as maiores dificuldades de cada região, é que a gente consegue melhorar isso. Sim, Né? e a gente tem percebido um avanço, né, nesse sistema de rastreamento. Quais são os avanços que você percebeu aí com relação à mamografia, exame de imagem, genética nos Olha, últimos eu anos? vou, eu vou dizer uma coisa, assim, eu sei que talvez, né, esse podcast vai demorar um pouquinho aqui para sair, mas esta semana nós tivemos um grande avanço. Um avanço muito grande em relação ao rastreamento, porque até então nós tínhamos duas diretrizes. Uma diretriz que dizia, que, né, do governo, uma diretriz do governo que dizia que a mulher deve fazer a sua mamografia a partir dos 50 anos e bianual, e todas as sociedades dizendo, não, as mulheres precisam fazer mamografia a partir dos 40. Então, essas duas recomendações, feitas de formas dissoantes, né? Gera para uma população que, puxa, ninguém gosta de ir no médico fazer mamografia, né? E aí, a hora que você ouve, fala, bom, um fala que é para fazer aos 40, o outro fala que é para fazer aos 50. É claro que se eu vou fazer aquilo que vai dar mais certo na minha rotina. E a gente, infelizmente, mesmo com uma recomendação de as mulheres precisam fazer a partir dos 50, nós tínhamos só 25% da população sendo rastreada. Quando para você dizer que um rastreio é adequado, você tem que ter 75% da população fazendo aquilo. Então, esta semana, houve uma nova diretriz do governo que eu estou aplaudindo de pé, que diz que sim, a partir de agora, as mulheres podem e devem fazer a sua mamografia a partir dos 40 anos. Então, acho que ações, por exemplo, como essa, qualquer mulher hoje, então, ela tem o conhecimento de que ela pode, ela deve pedir para fazer a sua mamografia a partir dos 40 anos, porque isso agora é lei nacional. Então, as diretrizes ficaram mais fortalecidas, porque são juntas, né? Estão ali dentro dessa mesma questão. Existe dentro do governo algumas políticas nacionais que também geram uma possibilidade de melhores diagnósticos e de um tratamento mais adequado de forma nacional, que também foi aprovada dentro desse novo modelo, que foi a PCDT, que mostra quais são as melhores práticas de cuidado. Independente se essa paciente tem um CEP de São Paulo, um CEP do Amazonas, qual é o melhor cuidado para essa paciente? Então, acho que isso também foi um grande avanço em relação às pacientes, né, do SUS no Brasil, que representa 75% a 77% da população. Que Né? maravilha, isso é maravilhoso, mas assim, a gente deve seguir também a orientação médica, né? Sim, com Eu comecei a certeza. fazer mamografia aos 32 anos, por causa de um diagnóstico da minha mãe, né, com câncer, e o médico indicou que se fizesse antes. Então, sempre seguir aí os protocolos do seu médico, né? Sim, porque o seu médico conhece você. Sim, sim. Doutora, e cada paciente, falando um pouco de tratamento, tá? Cada paciente vive um tratamento diferente. Para cada um é uma forma diferente, né? Então, quais são os principais desafios que essas pacientes enfrentam em cada modalidade de tratamento? Quimioterapia, radioterapia, imunoterapia e cirurgia. Bom, os tratamentos, para que a gente fale de tratamento, é necessário que se entenda que câncer não é tudo igual, tá? Para cada tipo de câncer existe uma jornada específica
que vai ser o melhor tratamento para aquela paciente, porque ela tem um determinado tipo de câncer. Então, tem pacientes, por exemplo, que não vão fazer uma quimioterapia, que o tratamento não inclui a quimioterapia. Tem outras pacientes que o tratamento, tendo sido feito, por exemplo, uma retirada da mama, uma mastectomia, não vai precisar incluir uma radioterapia. E assim por diante. Então, acho que uma das grandes questões aqui, quando nós falamos sobre tratamento, é, primeiro, identificar que as mulheres, como nós somos diferentes, os tumores também são. Então, câncer de mama não é tudo igual. Cada mulher tem um tipo de diagnóstico, por isso que não se compara, né? Sabe a história da nossa mãe, né? Sim. Assim, mas mãe, todo mundo vai, você não é todo mundo. Então, tá bom. Então, câncer também não é tudo igual. Inclusive minha mãe teve câncer de mama, né? E o dela, o tratamento foi cirúrgico, não teve a radioterapia, porque quando a gente ouve falar, ai, câncer de mama, a gente já pensa direto na Isso, na quimioterapia, quimioterapia. né? Então, cada paciente tem a sua particularidade. Exato. E eu acho que o importante é acolher absolutamente a todas as dificuldades que cada mulher pode ter. Porque quando você fala que, de repente, quando você gradua a dor do outro, primeiro que isso não é certo, né? Então, eu não posso dizer, ai, a quimioterapia é o tratamento mais difícil. Puxa, uma paciente que não tenha feito quimioterapia pode sentir, puxa, ela está dizendo que o meu tratamento foi fácil? Né? Não Sim. foi fácil. Não foi fácil. Então, eu acredito que o importante, sabendo quais são os tratamentos disponíveis para você, você precisa conversar com o seu médico e os desafios, eles são vários, porque nós somos mulheres, nós temos um papel social, nós temos a questão da nossa estética, né? Aqui, Sim. Antes de gravar o podcast, a gente estava vendo qual roupa fica mais bonita, que se o batom está combinando, se a roupa está combinando. Então, nós temos essa questão com a nossa autoestima, como nós nos apresentamos para o outro. Então, alguns tratamentos você pode perder cabelo, outros tratamentos você não perde o cabelo, mas você pode ter uma deformidade maior na cirurgia. Num outro tratamento, você pode não fazer uma quimioterapia, mas você tem que fazer o uso de um bloqueio hormonal que vai impactar a sua vida, né? A sua vida sexual, a sua vida... porque você vai se sentir, talvez você vai entrar numa menopausa mais precoce. Então, os desafios são muitos, mas com muita compreensão do motivo pelo qual aquele tratamento está sendo feito, essa mulher consegue ter mais força, né? Para entender o que ela precisa fazer para que ela fique bem. E aí que entra o papel da equipe multidisciplinar, né? A equipe de apoio ali, o farmacêutico, os enfermeiros, psicólogos. Como que eles podem ajudar aí a reduzir esses efeitos colaterais e melhorar a qualidade de vida durante esse período aí de tratamento? Ai, Ju, sim, são tantas as possibilidades. Eu acho que hoje, eu sempre gostei muito desse olhar da multidisciplinaridade. Eu acho que nós sempre podemos ser muito bons em algo, mas vai ter uma série de outras coisinhas que, de repente, a gente vai falar, puxa, mas eu não sei muito bem como manejar isso, mas provavelmente tem alguém que sabe. Então, quando você trabalha de forma multi, você primeiro tem que entender que essa paciente ela vai precisar de apoio de muita gente. Trabalhando de forma multi, você vai ter a melhor experiência para aquela paciente de alguém que faz melhor aquilo que está fazendo. Então, time de suporte, rede de apoio. E a rede de apoio pode ser a própria família, pode ser o próprio time multidisciplinar, né? Eu tenho muitas pacientes que falam, puxa, doutora, eu não tenho uma rede de apoio em casa. Os meus amigos não ficaram próximos. Quando eu falei que estava com câncer, a galera sumiu. Quem que pode ser minha rede de apoio? Puxa, eu posso ser sua rede de apoio. Um psicólogo pode ser sua rede de apoio. Um grupo de apoio, né? Um grupo de apoio, como nós temos no AC Camargo, que é feita por uma ONG, que é o Instituto de Superação, Oncosuperação. Você pode ter um apoio de grupos específicos, especializados, né? Você pode ter o apoio da Oncoguia, você pode ter apoio de uma série de redes que podem ajudar trocando essa paciente. experiências. Exatamente. Ali dando força uma para a outra, né? Exatamente. E o papo está muito bom, viu, doutora? Mas a gente vai encerrar esse podcast e vai continuar esse assunto num outro podcast. Espero que você continue aí e volte a nos ouvir aqui.